Dólar começa mais uma semana em alta com novas críticas de Lula ao Banco Central. E você vai ver também. Plano Real completa 30 anos hoje. Foi muito importante para o sucesso do plano. De forma geral, eu acho que alguns erros do passado, os nossos economistas aprenderam e não replicaram para a implementação do plano. Avião faz pouso de emergência em Natal. 30 pessoas ficam feridas. Donald Trump tem vitória na justiça. Suprema Corte dos Estados Unidos reconhece imunidade de ex-presidente. E hoje tem derby paulista no Brasileirão. Palmeiras pode derrubar o quarto técnico do Corinthians em 10 anos. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E a gente começa falando de economia. O dólar voltou a subir depois das novas falas do presidente Lula sobre o Banco Central. Na sexta-feira, a moeda americana já havia batido o maior patamar desde janeiro de 2022. As falas do presidente Lula sobre a política monetária brasileira seguem repercutindo nos mercados. Após ter criticado o Banco Central do Brasil na última semana, o presidente voltou a tecer comentários e as novas falas do presidente à condução de política monetária do BC voltaram a refletir no mercado. Lula afirmou que o próximo presidente da instituição deve olhar para o Brasil, sem considerar a visão do sistema financeiro. E o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer, sem que o presidente da República se metesse. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento. Não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%, ou seja, porque responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito. Eu tenho que, com muita paciência, esperar chegar a hora de indicar um outro candidato e ver se a gente consegue, sabe, com a maior autonomia possível que a decência política das pessoas, ter o presidente do Banco Central que olhe um pouco esse país do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. Lula ainda disse que preza pela responsabilidade fiscal e que inflação baixa é sua obsessão, usando como exemplo a decisão do governo de manter a meta para a evolução dos preços em 3%. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o economista Carlos Caixeta, ele que é consultor e conselheiro do Instituto Brasil Governança Corporativa. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Um grande prazer recebê-lo. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão conosco. E, Carlos, a gente tem visto aí uma verdadeira queda de braço entre o presidente Lula e o Banco Central. E hoje ele afirmou que a atual gestão do banco não olha para o país de forma adequada. Não teria, principalmente, uma preocupação aí social. Você concorda com essa afirmação, com esse ponto de vista do presidente? Olha, o papel de controlar a inflação, o papel crucial é do Banco Central, e quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que fez isso agora recentemente, fixando a nossa inflação em 3%. Estava lá o ministro Haddad, Simone Tebet e o presidente do Banco Central. Então, Campos Neto. Então, assim, o presidente precisa compreender, e o Banco Central tem autonomia como guardião de uma inflação controlada.
o presidente, como qualquer outro presidente de qualquer nação séria e desenvolvida, o presidente precisa compreender que se ele quer apoiar o Brasil, apoiar a estabilidade financeira do Brasil, ele precisa deixar esse controle, precisa deixar esse assunto exatamente nas mãos do Banco Central, né? Então, assim, ele, inclusive, observou que essa taxa de juros de 10,5% agora foi uma votação unânime dos 7 integrantes do Banco Central. Então, toda vez que um presidente da República, em qualquer nação, em qualquer país, começa a se meter falar demais, né? O nosso presidente tem essa mania de falar demais em assuntos que muitas vezes fogem ali até do seu entendimento técnico. E não é à toa que, em todos os países desenvolvidos, o Banco Central tem essa autonomia, porque ele é o grande zelador pela estabilidade da moeda, por uma inflação controlada. Então, toda vez que um presidente, né, começa a falar muito sobre inflação, querer se meter demais, né, nas atribuições do Banco Central, acontece que nós estamos vendo muita instabilidade, o dólar num patamar aí de 5,60, 5,70, podendo chegar a R$6. E acontece isso aí. Se o presidente quiser realmente ajudar, ele não entra nessas questões. O Banco Central é técnico. Quem define a inflação, inclusive, não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central só é o guardião dessa estrutura. Então, o presidente Lula já devia ter aprendido sobre isso, é seu terceiro mandato. Parece que realmente não aprendeu até agora sobre essa questão. Olha, e você acabou de tocar no ponto principal. Como você acabou de dizer, o pano de fundo dessa discussão é justamente a autonomia do Banco Central. E qual é o melhor modelo para o país? Seguindo até essa tendência internacional de outro país, como você falou, na sua opinião. Um Banco Central independente ou alinhado com o governo? O melhor modelo é exatamente um Banco Central independente, para evitar exatamente essa influência excessiva política. É para que ele tenha um compromisso com uma moeda estável e ele tenha um compromisso com o país e não com o governo. Porque se você pega e tem um governo que quer que as coisas corram mais soltas. Aí o presidente do Banco Central se alinha a esse governo e a coisa corre mais solta. Aí um outro governo quer que a coisa corra mais forte, né? Tem mais compromisso com a moeda. Aí o Banco Central fica mais alinhado a esse governo. Se você olhar todos os países desenvolvidos, todos os países que têm credibilidade, todos os países que já passaram dessa fase de intervenção política, na manutenção da sua moeda, na credibilidade, porque uma moeda forte, um país com uma inflação baixa, com um Banco Central forte, ele manda um recado, inclusive para o mundo inteiro, que é um país de confiança, que é um país onde você pode investir, que é um país de credibilidade. E isso, isso é um grande ganho social, porque você atrai investimentos. É um país de credibilidade, onde os investimentos vão para aquele país e continuam naquele país. Tá certo. Você pega e faz um estudo de todas as economias envolvidas e você vai constatar um Banco Central forte e independente. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista Carlos Caixeta, ele que é consultor e conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Com certeza que agregou muito para os nossos telespectadores. Boa noite, eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço. E olha só, hoje o real faz 30 anos, né? E eu conversei com um economista no plantão de hoje à tarde, né? Na nova edição do Redação HIT. E a gente vai ouvir agora esse economista que vai falar sobre a desvalorização do real. Vamos ver? O real ela foi muito importante para o sucesso do plano. De forma geral, eu acho que alguns erros do passado, os nossos economistas aprenderam e não replicaram para a implementação do plano. Primeiro, uma premissa básica de que congelamento de preço não funciona. Não funciona no Brasil, não funciona em nenhum lugar do mundo. Meados da década de 80, no plano Sarney, com o advento da Tsunami, né?
a gente fez ali alguns planos que envolviam congelamento de preço e deu muito errado. A gente não vai controlar a oferta-demanda por meio de congelamento de preço. Inclusive, até aqui alguns vizinhos aqui nossos, Argentina, por exemplo, por diversas vezes congelou preço e a gente sabe que não dá certo. Eu mudo de assunto agora para falar que a ex-diretora da Lojas Americanas, Ana Saicali, ela desembarcou hoje em São Paulo e se apresentou à Polícia Federal na Delegacia Especial do próprio Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ela estava em Lisboa quando teve o mandado de prisão revogado. A executiva das Lojas Americanas estava em Portugal desde o último dia 15 de junho e o mandado de prisão contra ela foi anulado na 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A condição era de que ela se apresentasse no aeroporto de Lisboa e entregasse o passaporte à Polícia Federal assim que chegasse ao Brasil. Ela foi a primeira a desembarcar do avião e foi escoltada por agentes da polícia. Ela já estava acompanhada de seus advogados de defesa. De acordo com o relatório com parecer do Ministério Público Federal, Saicali é uma das principais responsáveis pelos números falsos das Americanas, tendo pleno conhecimento e ciência inequívoca da construção de resultados fraudulentos da companhia. Ela foi diretora-presidente da B2W, braço digital da varejista, que surgiu a partir da fusão entre as Americanas.com e a Submarino, além de ter ocupado cadeira no conselho de administração dessa mesma empresa. No momento em que as suspeitas de fraude foram reveladas pela primeira vez, em janeiro do ano passado, ela ocupava o cargo de CEO da plataforma de inovação e fintech das Americanas. Neste fim de semana, o ex-CEO das Lojas Americanas, Miguel Gutierrez, foi liberado pelas autoridades espanholas, após ter sido preso pela polícia espanhola em Madrid um dia antes. Ele entregou o passaporte e terá que se apresentar a cada 15 dias. A investigação da Polícia Federal mostrou que as práticas irregulares tinham como finalidade alcançar metas financeiras internas e fomentar bonificações. Por outro lado, a ação dos investigados manipulava e aumentava de forma ilícita o valor de mercado das ações da companhia. E veja a seguir, Donald Trump tem vitória na justiça. Suprema Corte dos Estados Unidos reconhece imunidade de ex-presidente. E hoje tem derby paulista pelo Brasileirão. Palmeiras pode derrubar, olha só, o 4º técnico do Corinthians em 10 anos. Nós voltamos já. Som, 1, 2. Tá ok? Tá explicado. Valeu, chegou. É nóis.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao ex-presidente Donald Trump o direito à imunidade presidencial limitada. A decisão deve atrasar o julgamento em curso, enquanto ele concorre novamente à presidência nas eleições de 5 de novembro dos Estados Unidos. Com 6 votos a favor e 3 contra, os juízes da Suprema Corte afirmaram, pela primeira vez, que ex-presidentes podem ter imunidade em casos criminais, desde que os atos em questão tenham sido cometidos durante o exercício do cargo. A decisão da Suprema Corte norte-americana é considerada uma vitória para Trump, já que, com isso, os julgamentos em curso devem atrasar. Essa mudança significa um alívio temporário ao ex-presidente. Isso porque ele pode concorrer novamente à presidência nas eleições deste ano. Apesar da decisão não conceder imunidade automática, ela reconhece que ex-presidentes têm o direito de solicitar essa proteção. A partir dessa orientação, os tribunais de segunda instância devem reavaliar os 3 processos pendentes contra Trump para determinar se ele é ou não imune em cada caso específico. Essa decisão é relevante para o processo em que Trump é acusado de conspirar para permanecer no poder e de incentivar a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, enquanto ainda ocupava a presidência, antes da posse de Joe Biden. E para falar mais sobre esse assunto, que, aliás, o mundo todo está de olho, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é doutor em Relações Internacionais. Boa noite, professor Vladimir. Seja muito bem-vindo. É sempre uma grande alegria recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Também estou bem feliz, Kleber. Obrigado pelo convite. Boa noite. E, doutor, parece que os ventos estão todos soprando a favor, ou em favor ao Trump. Essa decisão, na prática, ela foi considerada, claro, uma vitória do Donald Trump, mas, na prática, qual a vantagem, quais os benefícios que ele vai ter? Ele vai conseguir afastar novas condenações, porque pela decisão, os juízes da Suprema Corte tomaram posição de que existem algumas circunstâncias que o presidente não tem nenhuma imunidade, que ele lida como uma pessoa comum, qualquer um poderia fazer os casos. Existem situações em que ele tem imunidade absoluta, isso está atrelado à Constituição dos Estados Unidos, o artigo 2º é o que fala da presidência da República, na seção 2 fala de atos de competência exclusiva do presidente da República. Então, essas decisões, inclusive conceder imunidade, nomear ministros e por aí vão, todos esses estariam imunes. E outros casos de exercício da presidência, haveria imunidade presumida. E dentro desses casos está a conversa com o vice-presidente. O vice-presidente nos Estados Unidos é presidente do Senado. O procurador-geral da República é nomeado por ele e lá nos Estados Unidos o Ministério Público não é separado do Executivo, Legislativo e Judiciário, é parte do Executivo. Portanto, essas conversas ele tem imunidade presumida. E como houve essa acusação de conspiração com o vice-presidente da República para não oficializar a eleição do Biden e também conversa com o Procurador-Geral da República para processar o Biden, o Trump pode se ver livre desses casos se as cortes inferiores julgarem que esse é o caso de imunidade presumida ou até julgarem que, diante a circunstância do que foi dito, está até dentro das competências do artigo 2º, seção 2, e que, portanto, o processo deve ser encerrado de pleno. Se houver o caso de imunidade presumida, as cortes inferiores vão devolver o caso para a Suprema Corte Americana e só isso deve demorar, no mínimo, mais 6 meses, portanto, depois que ele tomar posse. E a Constituição americana é claríssima que ele só pode ser afastado do cargo se condenado por alguns crimes, e não está na lista esses aí. Professor, temos mais um minuto, eu queria que você falasse rapidamente. Do outro lado, na parte política, a família do presidente Joe Biden, hoje surgiu essa notícia, está incentivando ele a continuar na campanha, já que ele foi bastante criticado depois do debate. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre a possibilidade dele não continuar, que parece mais distante agora.
Pois é, os doadores e os caciques, ou os mais influentes representantes do Partido Democrata, querem que ele abandone porque eles acham que isso vai afetar a imagem dos que concorrem para Senado, para governador e deputados, porque passaram meses e meses mentindo para a população americana que ele está extremamente inteligente, extremamente acelerado, e o debate da semana passada mostrou exatamente o contrário. Mas logo depois do debate, a esposa dele fez uma coletiva, né? Esteve em público dizendo: parabéns, você conseguiu responder todas as perguntas, quase tratando ele como um bebê. E a partir daí os comentaristas começaram a perceber que a ânsia de poder talvez não seja só dele, do histórico que passou querendo ser nomeado e agora é presidente, com a chance de ser reeleito, mas também a família dele tem muita pretensão, talvez interesses escusos, e talvez seja a maior trava para ele abandonar a disputa e abrir caminho para outro candidato que teria mais chances de vencer o Trump do que ele mesmo. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, que é doutor em Relações Internacionais. Doutor, mais uma vez, uma análise brilhante. Muito obrigado pela sua participação. Abraço, Kleber. Bom trabalho. Tchau. Grande abraço. E olha só, a turbulência que atingiu um avião da companhia aérea Air Europa deixou, aliás, pelo menos 30 passageiros feridos na madrugada. E o voo que seguia para a Espanha e para o Uruguai teve que fazer um pouso às pressas, forçado, de emergência, no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos ver. Segundo o aeroporto de Natal, a aeronave com 325 passageiros da Air Europa solicitou o pouso de emergência às 2h30 da madrugada. O modelo do avião que pousou no aeroporto de Natal era um Boeing 787 Dreamliner. A companhia aérea informou em nota que o voo foi desviado para Natal devido à natureza da turbulência e por razões de segurança. A Zurich Airport Brasil informou que foi necessário o apoio médico para alguns passageiros, que foram encaminhados à unidade de saúde mais próxima da região. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência Metropolitano confirmou que atendeu pelo menos 30 passageiros, de diversas nacionalidades. Segundo o SAMU, mais de 10 deles foram levados para o hospital. Segundo a equipe médica, os pacientes bateram a cabeça durante a turbulência e apresentavam fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax. O voo saiu de Madrid, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, e não tinha qualquer parada inicialmente programada para Natal. E agora é hora de falar de esportes com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Hoje é dia de derby aqui em São Paulo e o técnico do Corinthians está ameaçado, não é mesmo? Boa noite, Kleber, e para todos os nossos telespectadores. É isso mesmo, Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje lá no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na 19ª posição na zona de rebaixamento da tabela. E em caso de derrota, o treinador corintiano pode ser demitido. Vamos conferir. Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda às 20 horas pela 13ª rodada do Brasileirão. E o Verdão tem a chance de bater mais um recorde no derby paulista. O Alviverde pode derrubar o 4º treinador do rival nos últimos 10 anos. A diretoria corintiana considera o derby a última chance de Antônio Oliveira se manter no cargo, pois o Corinthians não vence há 8 jogos e está na 19ª posição no Campeonato Brasileiro. A lista de demissões ocasionadas por derby nos últimos 10 anos se inicia com Cristóvão Borges, treinador do Corinthians em 2016, foi demitido após o Palmeiras vencer por 2-0 na Neoquímica Arena no Brasileirão 2016. Ele foi demitido ainda no vestiário pelo presidente da época, Roberto de Andrade. Thiago Nunes foi demitido em um cenário parecido, também perdeu de 2-0 para o Palmeiras, mas no Brasileirão 2020. Ele foi comunicado da demissão no dia seguinte ao clássico. Wagner Mancini, que foi contratado para ser o substituto de Thiago Nunes, também caiu após uma derrota de 2-0 para o Palmeiras, mas no caso dele foi em uma decisão, a semifinal do Campeonato Paulista de 2021, na Neoquímica Arena. O Corinthians pensou em demitir o técnico português antes do clássico, mas o presidente Augusto Melo não conseguiu encontrar um substituto a tempo de enfrentar o maior rival. Jogão! E palpite para hoje então, Fernando?
Olha, Kleber, acho que o Palmeiras é o favorito para o jogo de hoje, tanto pelo mando de jogo, quanto pela bela campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, com pelo menos 1-0 para o time alviverde. Tá certo. Então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.